Segunda parte do Think Tank desta semana, ainda temos o assunto quentíssimo para falar, que é toda a polémica em volta de Joana Marques Vidal e da Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen. Mas eu vou começar esta segunda parte, primeiro para agradecer à Maria José Guerra, que está na Irlanda e está a ver o programa. Cecília Mota diz assim: a política não existe, foi secundarizada. Meus senhores, comentários. O Juan dos Santos Genro diz assim: com esses candidatos do PST, a Geringonça vai ganhar por forfé. Mas o PST está muito enraizado, T. Gomes Pereira, se não fizer a geneira, chegará ao poder mais cedo do que julgam. Ou seja, agora este PS já não engana ninguém e nunca terá a maioria absoluta. O Marcelo é que está a baralhar muitos planejinhos, mas o Tiago escreveu Martelo. Eu li porque ele escreveu. Meus senhores, qual é o comentário que merece aqui? Primeiro, Filipe Corte Real, nunca mais falei da Auto Europa, meu caro. Tenho falado dos comentários matinais, desde lá que amanhã vou falar. Eu só queria fazer um comentário ao teu comentário inicial, há pouco, quando dizias que, e se quiserem podem começar desde já a discordar. Há um deputado que saiu da Assembleia da República e eu perguntei-lhe, então, mas porquê é que saiu? Porque aquilo chegou a um ponto tal de irracionalidade que ainda não tinha lido o documento e o deputado dizia, não li, mas não estou de acordo. Assim somos nós. Eu não ouvi o que tu vais dizer, mas queres já dizer que não estou de acordo. Mas muito bem. Mas, independentemente do que o Joaquim vai dizer, não estarei de acordo. Mas pronto. Bom, mas esse método de ficar à espera do fracasso dos outros para chegar ao poder sim, é um método muito perigoso, porque isso significa que podem ser todos arrastados pelas consequências que levaram ao afastamento dos que estão no poder. E pior do que isso, não ter um programa depois para fazer face. Porque ninguém ignora que o PSD, que conquistou o poder em 2011, não estava à espera em 2009 ou 2010 de ser governo tão cedo, de vir a encontrar a situação que encontrou. Ó Joaquim, deixa-me voltar um bocadinho atrás para lhe colocar outra questão, ainda em relação à questão da sua questão inicial. O Joaquim dizia assim: a partir do momento em que os congressos deixaram de ser congressos para os líderes passarem a ser eleitos nas primárias, isto quer dizer que os congressos e a eleição dos partidos passou a ter menos graça, entre aspas? Não, passou a não ser partidária. Isto é, a vida nos partidos era formação de coletivos internos, ou tendências internas, que depois se confrontavam em congressos. Mas esta nova versão não é melhor, no sentido que escolhe os líderes consoante aqui uma base alargada de pessoas que pensam no futuro do país? Não, só pode ser considerada melhor se tudo o resto estiver bem. Porque os protagonistas que aparecem para ser candidatos em primárias são protagonistas conhecidos do passado. Pois. Se o passado esteve tudo bem, então podem continuar a ser esses protagonistas. E não tem agora, programa. Não tem se é preciso criatividade e inovação, não é seguramente em candidaturas a primárias que os inovadores aparecem. A razão, isto esbarra com um tema muito importante, que é a razão futura da sociedade pode não estar na maioria instalada. Portanto, não se consegue gerar inovação, porque a partir do momento em que os partidos perguntam à sociedade qual é o líder que serve, de alguma forma estão a rever-se um ao outro. Pois. Portanto, a sociedade revê o próprio líder. Sim, e a pessoa tem depois dificuldade em demarcar-se daquilo que as Qual pessoas é a grande desejar. vantagem? É quando aparece um líder que consegue convencer a sociedade, e a palavra líder é de liderar, não é de seguir. Exatamente. O que é mais ou menos o que se faz em economia empresarial, que é os focos grupo de alguns produtos. Aquilo na prática é, se este produto podia ser um bocadinho melhor ao outro, mas nunca num focus group saiu que se deve construir um telemóvel. Uma inovação, exatamente. Não se constrói. É verdade. Porquê? Porque a característica da inovação é a ruptura em relação ao status quo. Ser disruptivo. O que é que isto acontece? São os partidos eles próprios a quererem ser politicamente corretos. Pois. Não têm ideologia. Eles querem ocupar o poder e querem ocupar perguntando à sociedade, ela própria, diz lá, então, eu vou dizer aquilo que tu queres ouvir. Portanto, aquilo é um processo de... Mas quando os partidos, vocês começaram por dizer... os partidos evoluem para isto,
transformam-se em agências de empregos. Já percebi. Mas vocês há bocado começaram por dizer que não há um discurso diferente. Os dois têm como referência António Costa e depois Passos Coelho. Expliquem-me porque é que não aparece no PST uma pessoa com um discurso completamente liberto destas duas tendências, o que foi e aquilo que é. Não aparece em primárias, porque para aparecer em primárias teve que fazer um percurso dentro do que é convencional no partido para depois aparecer como candidato às primárias. Mas como é que esperam convencer as pessoas assim, Joaquim? Atenção, se recordarmos o que foi o Congresso de Figueira da Foz do PSD, em que aparece Cavaco Silva, o Cavaco Silva não apareceu de lado nenhum. Não. Ele próprio depois explica que só foi fazer a rodagem ao carro. Mas então como é que ele apareceu? Ele apareceu... Eles andavam a frequentar as bases Ele das sedes do apareceu PST há no muito meio de uma fratura entre várias correntes, vários grupos, que estavam preparados para uma outra eleição e para eleger uma outra personalidade, até que aparece Cavaco Silva. E, portanto, isso Porquê que agora não aparece uma pessoa isso é possível em congressos, não é possível em eleições Portanto, diretas. tem a ver com o método de eleição. Quando entraram no mecanismo das primárias e eleições diretas, porque, repare, primárias, tem que fazer as primárias, como aliás se viu no colégio eleitoral a importância que tem essa composição de Estados. No caso da sociedade portuguesa, as primárias não têm sentido nenhum, mas servem para garantir que são os estabelecidos que são candidatos a continuar a ser estabelecidos. Sim. Mas aí pergunta-se, mas porquê é que isto está a acontecer no PS e no PSD? O PS também fez primárias no confronto entre o Costa e o Seguro, e como se vê, aquilo não foi bonito, mas sobretudo não produziu uma única ideia nova. Agora, mas porquê é que isso acontece assim? Porque quem produz as ideias novas não está cá em Portugal. Mas quem está cá em Portugal não quer falar disso que vem de fora. Ou seja, quando o Tsipras e o Syriza fazem a sua conversão, é porque perceberam e aceitaram que quem produz o discurso está fora da Grécia. Sim. Ora, em Portugal, isso ainda não se aceita. Sim, Joaquim, mas e o Passos Coelho é sacrificado justamente porque ele é o porta-voz do exterior. Sim, mas agora vocês começaram a conversa por dizer que está tudo subvertido. Os PCPs da velha guarda estão incomodados que estes rapazes estão no Imagino, não fiz nenhuma pergunta, mas imagino. Sim, eu também imagino. O Bloco de Esquerda está crescentemente desassossegado. O PST está incomodado. O PS está incomodado. Está toda a malta incomodada. Mas agora expliquem-me lá uma coisa. Não é melhor haver um novo partido então? Mas então aí aparecer um novo partido. Vamos abrir o segundo tema da conversa de hoje. Sim, então porquê é que é tão importante a Procuradoria-Geral da República? Porquê é que é tão importante? Porque a senhora que está lá tem aquilo que os homens não têm. Porque as serpentes que estão no tanque vêm todas do passado. Está bem, então agora explique lá isso de forma clara, que é para as pessoas que estão daquele lado perceberem. E quando forem analisados os processos que estão dependentes da Procuradoria-Geral da República, vamos ser obrigados a discutir o passado. Então? Aquele passado que está escondido. Pois, mas... Aquele passado que nenhum dos candidatos do PSD às primárias quer discutir. Mas não é só do Aquele PSD. passado que o Seguro contra o Costa quis discutir e o Costa não quis discutir. Sim, e que o PCP e o Bloco não têm interesse em discutir tampouco, não é? Ora bom, é por isso que nós continuamos... Mas o PCP e o Bloco têm sempre uma resposta para isso. Eu vi ontem, fiquei chocado, ouvi a Catarina Martins a dizer que isto é uma questão como é que é? Debate eleitoral do PSD e ela não cai naquilo. Essa foi a resposta. Mas é por isso, por causa das serpentes que estão no tanque e que não se quer que sejam vistas. É pelos temas do passado que não se quer que sejam clarificados. É pelos discursos do exterior que não quer que não queremos assumir... Se quer mudar a Procuradoria. Jorge, deixa-me fazer uma pergunta. Quando nós vimos aquele deslize da Ministra da Justiça, percebeu-se que o Primeiro-Ministro foi incomodado. Aliás, nesse mesmo dia no debate do Parlamento. Mas percebeu-se também outra coisa. O assunto já foi amplamente debatido dentro do Governo e do PS. Ou seja, ali há uma estratégia clara.
Eu não tenho formação jurídica e os temas de natureza jurídica sobre a justiça em Portugal. Tenho algumas ideias. Mas aqui não é jurídico, Jorge. Não, mas vamos à questão do Joaquim. Nós estamos em 2017, a crise é de 2011. E ela nasce em 2008, nos Estados Unidos. Portanto, já passaram estes anos todos. E nós ainda não conseguimos descobrir, afinal, quem é que foi o responsável por nos ter trazido a Troika a Portugal. Ainda não conseguimos perceber. E pior, não foi feito um julgamento político sobre esta matéria, e não é só sobre a matéria que nos trouxe até aqui. Foi depois o que veio a seguir à chegada da Troika. Porque nós temos que nos relembrar, e por isso quando o Joaquim fala na ocultação, nós temos que perceber que o sistema político como um todo, porque os agentes são mais ou menos os mesmos. Portanto, as pessoas são mais ou menos as mesmas. E, portanto, todas elas, de forma direta ou indireta, assistiram, participaram, voluntário ou involuntariamente, para a situação a que chegamos. Ora, isto o que demonstra é que os partidos não encontraram uma solução para se regenerarem. E, portanto, ao não encontrar essa solução para se regenerarem, fazem este jogo, que é um jogo de sombras. Parece que estamos a discutir política, quando é assim, mas então nós estamos a discutir, quer dizer, os dois candidatos à alternativa democrática em Portugal têm que explicar ao país como é que se posicionam em relação ao Passos Coelho e a Costa. Então, mas eu posso dar imenso exemplo. Como é que se posicionam em relação ao sistema de segurança social? Como é que se posicionam em relação ao crescimento económico? À justiça, à Europa. Quer dizer, é todo o mundo que tem que ser discutido. Mas é que se nós entrarmos nessa discussão concreta, vamos ter que discutir que, se calhar, aquilo que a Troika nos disse, que o Passos Coelho tinha proposto, que é o que se está a passar na Grécia, é que faria sentido. Bom, mas então temos que nos relembrar como é que António Costa chega à liderança do PS. António Costa chega à liderança do PS desafiando no início o papel de seguro no processo que estava com a Troika. Se nós nos lembrarmos, à porta do rato, como é que ele fez esse desafio. E, portanto, o que é que significa isto? Significa que nós, dentro dos partidos portugueses, por diversas ordens de razão, quer à esquerda, quer à direita, temos sempre duas correntes. As correntes que percebem a origem da crise e que dizem, pronto, nós realmente temos que mudar de vida, e os que não querem aceitar que foram eles os originais da crise. Mas está em todos os partidos. E, portanto, este é que é o grande embaraço do próprio Presidente da República. Bom, e como é que tu enquadras aí esta polémica, este ato falhado em relação ao despedimento de Joana Marques Vidal? Mas o despedimento da Joana Marques Vidal, vamos lá ver, em relação à Justiça, há muita coisa não explicada pela própria Justiça. Pois, e portanto isso é uma coisa que incomoda a Justiça e incomoda os partidos. Incomoda a Justiça. Porque sabem que se pode vir tudo ao de cima. Incomoda a Justiça e incomoda os partidos. E, por outro lado, a Justiça tem uma hierarquia e se quisermos, um checks and balances que não é muito claro para a sociedade. E, portanto, há muitas pessoas que defendem que a própria Justiça se autorregula. É um poder na sociedade, como os mídia, que ninguém controla. E, portanto, que produz eles próprios uma agenda. Bom, a classe política, por razões, acho eu, históricas, tem dificuldade em entrar no tema da justiça. Porquê? Porque isso poderia pôr em causa a separação de poderes. Portanto, o que é que pode estar a acontecer? Pode estar a acontecer é que um caso em concreto pode estar a ser aproveitado pela política para resolver esse caso, mas ao quererem resolver esse caso sabem que podem estar a resolver outros casos. Então, agora, essa incomodidade... Mas nós há pouco falávamos dos partidos como agências de empregos, mas os partidos também são redes de interesses e de proteção. Que é o que está aqui em causa. Ora, neste caso, conta é rede de proteção. Sim.
o que é a melhor proteção... É fácil pôr lá as caras até. O que é a melhor proteção para os acusados, aquilo que eu há pouco dizia, as serpentes no tanque. O que é a melhor proteção? É atacar a cabeça que dirige a justiça. Porque isso não interessa que razões Nós estamos já para além do tempo, mas eu não quero acabar o programa de hoje sem colocar duas questões. Aliás, uma questão para os dois, que é assim. Já se percebeu que nós vamos ter um problema complicado com Angola, não é? Por causa da questão do julgamento de Manuel Vicente. Esta semana, o Presidente de Angola foi muito claro, a conversa já tinha sido em off na semana passada, foi muito claro em relação ao que quer de Portugal. E Portugal também está a ser muito claro naquilo que quer em relação ao processo. Como é que acham que isto vai acabar? Com certeza que vai acabar mal, porque vai ser o pretexto para criticar a magistratura portuguesa, que não tem flexibilidade diplomática, e com esse tiro matam-se dois coelhos, isto é, protegem-se... Mata-se uma coelha e protege-se o outro coelho. Mas atingem-se dois alvos. Sim. É, por um lado, justificar a crise diplomática com Angola por rigidez do sistema judicial português, Sim. mas, por outro lado, proteger os que estão acusados porque se ataca a cabeça de quem acusa. Ora bom, isto é mais grave do que recusar a independência das magistraturas. E é mais grave porque afirma-se a independência no preciso momento em que se demonstra que não há independência. Jorge. Vamos lá ver, eu, em relação a esta matéria, tenho que, obviamente, fazer a minha declaração de interesses, porque na minha atividade profissional nós temos muito, eu diria, negócios com Angola. É importante e dou-te os parabéns por fazeres isso. Não é normal quando as pessoas comentam depois escondem os interesses. Não, tenho interesse e, portanto, esses interesses podem enviesar aquilo que penso sobre a matéria. Como cidadão português que tem que olhar para a política numa perspectiva mais alargada, qualquer intervenção de um Estado relativamente a figuras de outro Estado tem que ser devidamente calibrado e ponderado. Portanto, porque as consequências não são só a independência, porque não há nenhuma decisão política que não tenha prós e contras. Não há nenhuma decisão política. Tem todas as consequências. Sim. E, portanto, a classe política, os cidadãos, têm que avaliar as consequências das decisões que se tomam. E, portanto, relativamente à Angola, a partir do momento em que o Presidente da República eleito angolano explicitamente revela que é um problema sério nas relações, é óbvio que nós temos de ter uma resposta política para o assunto. Nem que isso seja ter que debater o assunto no Estado, dentro dos órgãos institucionais do Estado, incluindo a magistratura, como é que se pode resolver este caso. Porque isto é um caso que ultrapassa a mera magistratura e o cumprimento de uma simples lei. Porque se isso fosse assim, tudo se resolveria no mundo. Ora, nós sabemos que não é bem assim. Portanto, há coisas que têm consequências políticas e que nós temos que avaliar. E nessa medida, e aí o Joaquim tem razão, o que nós não podemos é, no tanque, misturar tudo. Há um problema de natureza política resultante de decisões judiciais. Então temos que olhar assim. Agora, não podemos é transformar depois, aproveitar isso para, com essas decisões judiciais, esconder problemas políticos que são nossos. Porque o problema político com Angola é um problema entre dois Estados soberanos. Não é entre portugueses. Já percebi. Portanto, aí faz diferença. Bom, foi o Think Tank desta semana. Ultrapassámos largamente o tempo, particularmente nesta segunda parte. Falámos de três coisas: da mudez do PSD, da polémica à volta da eventual saída de Joana Marques Vidal e, naturalmente, do conflito entre Portugal e Angola. Antes de me despedir, e lembrar que vou estar aqui amanhã às 8 da manhã, não aqui propriamente, ponha aí um gostinho, se faz favor, e faça partilha destes dois vídeos nas redes sociais. Fique por aí, fique bem. Amanhã vemo-nos às 8 da manhã. Muito obrigado por estar desse lado.